Compartilhar. A gente fala bastante desse texto aqui, aprendemos tantas coisas com ele. Diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche teus olhos por um instante, por favor. Pai, obrigado, Deus, pela tua presença nesse lugar. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo aqui, Deus. Por cada pessoa que o Senhor tem tocado, Espírito Santo, nessa noite. Pessoas que estão nesse lugar, pessoas que estão nos assistindo, ó Deus. Que possa haver, Senhor, também, ó Deus, nas casas, ó Deus, de cada pessoa que está assistindo, ó Deus, uma atmosfera do céu. Onde, Senhor, o teu trono, Senhor, Senhor, estabelecido, ó Deus. Onde, Senhor, cada um pode fazer ali, Senhor, estabelecer ali um trono de louvor ao Senhor, Pai. E que nessa noite, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, possa nos ensinar, falar conosco, nos inspirar e nos encorajar, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, esse é um texto que eu gosto muito, texto de Isaías, essa história, né, principalmente ali no começo do ministério de Isaías, quando ele conta essa experiência incrível que ele tem com Deus, me chama muito a atenção. E já aqui a gente já começa a aprender algumas coisas. Eu não vou falar sobre isso, mas eu quero fazer a introdução sobre isso que Isaías começa dizendo aqui. Quando ele começa falando, quando ele diz isso, né, quando ele fala ali, que ele ouviu uma voz dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então ele disse: eis-me aqui. Antes disso, ele começa relatando aquele encontro, uma visão que ele teve, aquele encontro com o Senhor. E ele, querido, nos ensina algo, a palavra nos ensina algo aqui sobre isso, sobre essa experiência que Isaías tem e que a gente precisa então perceber esses detalhes. Isaías, você vai ver que ele começa contando lá no capítulo 6, no versículo 1, ele começa dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Ele diz o seguinte: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas da sua veste cobriam o templo. O que é que a gente pode aprender com isso aqui? Bem, eu aprendo o seguinte: que todo encontro com Deus, toda experiência com Deus precisa ser marcante para nós. Não tem como nós nos encontrarmos com o Senhor sem que haja uma experiência, sem que dali haja uma experiência, sem que a gente não tenha nada para contar. Não tem como a gente se encontrar com Deus nos nossos momentos de oração e a gente não ter nada para contar, não ter nenhum detalhe. Eu gosto da riqueza de detalhes que ele fala aqui, que ele compartilha. Os meus olhos viram o rei, ele estava sentado num alto e sublime trono, as orlas da sua veste cobriam o templo. E ele fala dos anjos, dos serafins, das 6 asas deles. Ele fala que a fumaça enchia aquele lugar. Era um encontro que não foi apenas transformador, mas que foi marcante para ele. Ele conseguiu perceber os detalhes. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tantas vezes nós nos encontramos com o Senhor, temos o nosso tempo a sós com Deus. Mas se eu perguntar para você, como foi a sua experiência com Deus? Como foi a sua primeira experiência com Deus? Será que você lembra no dia que você entregou a sua vida para Jesus? O que você sentiu naquele momento? Que roupa que você estava vestindo? Quem eram as pessoas que estavam com você? Se era de dia, se era de noite, se estava chovendo, se estava fazendo sol, se estava frio ou calor? Como foi a sua experiência com Deus? Será que você consegue lembrar disso? Pastor, mas faz tanto tempo que eu me converti, que eu entreguei a minha vida para Jesus, que eu nem lembro mais desses detalhes. E eu quero perguntar então para você, como foi seu encontro com Deus ontem? O que marcou você nesse encontro com Ele ontem? O que o Senhor disse para você ontem? Como você estava vestido quando você falou com o Senhor? Sabe, a gente às vezes entra na presença de Deus, um lugar que a gente nunca deveria sair, mas a gente entra para esse momento de encontro com Deus, a gente marca o encontro com Deus e pode ter certeza que quando a gente marca o encontro com Deus, Ele vai. Só que muitas vezes nós vamos apenas de corpo presente,
Nós vamos apenas para cumprir uma agenda. A gente tem um horário marcado, a gente diz assim: eu tenho que fazer o meu TSD, eu tenho que ir lá ler a Bíblia, eu tenho que escrever lá, eu tenho que fazer uma oração, e isso a gente vai lá e faz, mas qual a experiência que nós tiramos disso? Se a gente vai para o encontro com o Senhor, esse encontro tem que ser marcante para nós. Nós temos que lembrar das palavras que Ele nos diz. Depois que eu entendi isso, eu comecei a me encontrar com o Senhor de forma diferente, eu comecei a perceber os detalhes, eu começo então a olhar para os lados, eu começo a perceber o que o Senhor está falando, eu começo a entender, perceber também o que eu estou falando, porque muitas vezes a gente fala tudo no automático. Senhor, abençoa meu pai e minha mãe, minha família, prospera a nossa casa, prospera o meu trabalho. Às vezes está tão assim, que a gente não valoriza esse momento de encontro com o Senhor, e passa batido. Mas aqui com Isaías a gente aprende que momentos com Deus são sempre momentos gloriosos. A gente tornou Deus tão íntimo, que a gente passa por Ele, às vezes, e nem percebe, nem dá bola, nem fala com Ele. Isso não é intimidade. A gente nunca pode esquecer que, apesar de termos intimidade com Ele, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor. São momentos que a gente precisa guardar, queridos. Então, quero dar um conselho para você: todas as vezes que nós formos nos achegar diante do Senhor, todas as vezes que você for parar para fazer o seu TSD, o seu tempo a sós com Deus, você vai dizer assim: eu não quero ir para esse encontro, para esse momento a sós com Deus, de qualquer maneira. Eu não quero ir sem que dali eu saia transformado, sem que dali eu saia com alguma experiência, sem que dali eu saia sem nenhum conselho do Senhor. Eu quero ter um conselho do Senhor ao sair dali, eu quero ter alguma coisa para contar desse encontro. E eu garanto para você que os nossos encontros com o Senhor, dessa forma, serão muito mais transformadores. A nossa vida será muito mais impactada pela presença de Deus, porque nós temos essa tendência de entrar e fazer as coisas no automático, e até com Deus a gente faz isso, mas que a partir desse tempo a gente possa valorizar os nossos encontros com o Senhor. Amém? E aí Isaías continua então falando ali, fechando parênteses aqui nessa pequena introdução, dessas experiências, de algo que aconteceu nesse encontro. Isaías então continua falando, e ele traz para nós uma ideia, e eu gosto dessa ideia, da ideia de o ser humano participar das coisas que Deus faz, de que existe uma expectativa em Deus, de que nós possamos participar daquilo que Ele está realizando, daquilo que Ele quer fazer. Deus precisa de nós para fazer alguma coisa? Não, Ele não precisa, mas Ele decidiu querer, Ele decidiu dar essa oportunidade, Ele decidiu nos chamar para participar de tudo que Ele quer fazer nessa terra. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele decidiu, querido, contar comigo e com você. Os maiores evangelistas da história, pessoas que ganharam milhares de almas para Jesus. Sabe qual foi o grande trabalho deles? Para que isso acontecesse? Foi pregar a palavra, foi orar. Mas a grande parte, quem tocou os corações, quem convenceu do pecado, foi Jesus, foi o Espírito Santo. Isso o homem não pode fazer. Quando Moisés abriu o mar vermelho, quem foi que abriu o mar? Foi Moisés que abriu o mar vermelho? Sim ou não? Quem foi? Então por que Deus fala: Moisés, vai lá e toca na água? Por quê? Porque Deus quer que a gente se envolva com aquilo que Ele está fazendo. Deus fala para Moisés: como pode, gente, como pode, entenda, como que pode um homem com cajado abrir um mar? Só Deus pode fazer isso, é só Deus quem pode fazer isso, mas Ele decidiu contar com a participação de alguém.
E nesse tempo, a igreja precisa acordar, a igreja precisa entender, precisa despertar para participar do que Deus está fazendo, porque Ele está continuando dizendo, ainda ecoa essa mesma pergunta que lá ecoou para Isaías, que lá falou com Isaías: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ainda essa pergunta continua nos dias de hoje para nós. Talvez nos nossos encontros com Deus, Ele esteja falando isso, mas a gente não consegue ouvir. A gente está tão distraído que a gente não consegue ouvir. Mas eu quero falar com você sobre isso nessa noite. É sobre isso: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Por que me envolver? Por que me meter nesse negócio? Por que entrar nesse negócio? Qual a intenção de fazer isso? Por que nos envolver? Quando Isaías diz, ele ouve essa pergunta e ele diz: eis-me aqui, ele não está dizendo eis-me aqui porque ele tinha um interesse em ganhar alguma coisa. Veja, olha a oportunidade que Isaías teve. Talvez a gente fique pensando assim, eu quero que você agora imagine, se você pudesse ter um encontro com Jesus, ter esse momento que Isaías teve, se coloque no lugar de Isaías, e se imagine, tendo essa visão, esse encontro com o Senhor, onde ali você poderia falar qualquer coisa, o que você falaria para Deus? O que você falaria para o Senhor? Senhor, me ajuda a casar, meu Deus, eu estou encalhado. O que você fala? Deus, arruma esse meu marido, Deus, esse traste. Senhor, eu quero ficar rico. Senhor, eu quero trocar de carro, mas a minha mulher não deixa. O que você falaria para Deus? Deus, me ajuda, Senhor, cura, Senhor, cura a minha doença. Senhor, me dá uma casa nova. O que você faria para Deus? O que você falaria, aliás, para Deus? Quando Isaías tem esse encontro, ele não consegue pedir nada, porque ele começa a olhar para ele, e ele vê quem ele era, o que ele estava fazendo. Então ele não pede nada, ele simplesmente se humilha. Ele não pede nem para ser perdoado o pecado dele, mas ele se humilha, e ele recebe perdão por causa da humilhação. Então ele diz: ai de mim. Mas quando ele ouve essa pergunta, não tinha nenhum interesse, ele não pensou: o que é que eu posso ganhar com isso? Na verdade ele já tinha ganho. O Senhor já tinha tocado os lábios dele, já tinha purificado o pecado dele, agora ele estava pronto. Agora ele estava pronto, depois que Jesus tocou, depois que Deus tocou nele, que o anjo foi lá com a brasa tirada do altar e tocou nele, ele estava pronto para fazer o que Deus queria que ele fizesse. Eu quero dizer para você que Deus já tocou na sua vida e que você está pronto para fazer o que Ele quer que você faça e o que você está esperando. Ai, pastor, eu preciso casar primeiro, porque sabe como é que é, né, pastor? Pastor, eu preciso primeiro que Deus me ajude aqui, porque está difícil. A gente fica dando desculpas, enquanto a pergunta continua: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Não havia esse interesse da parte de Isaías em saber o que ele podia ganhar com isso. Sabe, esse é um pensamento que a gente deve levar em consideração, de que as pessoas, elas precisam sempre ganhar alguma coisa, sempre tem um interesse envolvido. Eu vou fazer para Deus se Deus me abençoar, aí eu vou. Quantas vezes eu já ouvi isso na minha vida, gente? Quantas vezes eu já ouvi isso? Qual é a intenção de nós servirmos a Deus, de nós dispormos a nossa vida para o Senhor? Qual que é a intenção? Existe muita gente preocupada com o que vai ganhar. Existem pessoas querendo saber qual que é o privilégio. Muita gente quer fazer as coisas para Deus simplesmente para se sentir melhor, se sentir menos pesado, quer ajudar o necessitado para se sentir melhor. Não é por ajudar, não é por amar as pessoas, é para si mesmo, é para se ajudar,
para se sentir melhor, para ficar mais feliz consigo mesmo. A gente serve na igreja tantas vezes, para se sentir melhor, porque acha que vai ser salvo se fizer alguma coisa. A gente acha que se ajudar o outro, se for bonzinho com as pessoas, se não chutar os cachorros, a gente vai para o céu. E a gente não precisa fazer nada, porque Jesus já pagou o preço, Jesus já morreu para a gente ir para o céu. Então, para ir para o céu, você não precisa fazer nada. Mas a gente tem essa tendência de querer se sentir melhor. As pessoas então ofertam na igreja, dão o dízimo, não porque entendem a necessidade ou entendem o princípio, mas porque querem se sentir melhor, porque querem algo em troca. Quando levanta, quando pega o seu dinheiro na mão para ofertar, já está pensando no que é que pode ganhar com aquilo. Se eu der isso aqui, se eu der esse valor aqui, Deus vai me dar 100 vezes mais. Não que Deus não dê, não é isso, mas não pode ser a intenção de nós fazermos algo para Deus. Nada do que nós fazemos pode ter essa intenção, queridos. Não é por causa, o grande problema dos crentes é que eles estão apenas preocupados em ir para o céu, e aí a gente fica fazendo coisas para ir para o céu. Quando Deus quer que a gente manifeste a glória dele na terra, a gente está tão preocupado em ir para o céu que a gente fica fazendo tudo certinho. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para ir para o céu, e aí fica sem servir, sem fazer nada, sem ser relevante para Deus nessa terra, sem cumprir o seu propósito, porque apenas está preocupado em ir para o céu. Qual a intenção de nós fazermos? Por que nós nos envolvemos? Qual a intenção de a gente se envolver? A gente muda o comportamento, mas não muda a intenção. A gente não passa pela renovação na mente, a gente não passa pela transformação, porque a mente não foi renovada. Porque agora, quando com uma mente renovada, nós entendemos qual que é o nosso propósito, que é se envolver nas coisas que Deus está fazendo na terra. Deus está chamando você para se envolver com aquilo que Ele está fazendo, e não para ficar calculando o custo, não para ficar pensando no que você pode ganhar com isso. São os Jonas da nossa geração. O prazer de Jonas em ir pregar, quando Deus dá a missão para ele, ele foi correndo, ele queria, aliás, quando ele recebe a missão primeiro, ele pensa, agora sim, eu vou lá. Mas quando ele entende o que Deus queria fazer, ele tenta fugir, porque ele não queria que aquelas pessoas fossem salvas, ele queria fazer justiça, a justiça dele. Então ele queria que aquelas pessoas fossem castigadas, e a síndrome de Jonas ataca as igrejas no dia de hoje. A gente está mais preocupado com o juízo do que com a misericórdia. Quantas vezes nós ouvimos nas redes sociais uma imagem lá do carnaval de 2019, 2019, sei lá, também não sei, não foi no carnaval, mas lá, aquele bloco, com Jesus lá, eles passando ali com Jesus, alguém encenando Jesus ali, aquela barbaridade. E aí a gente olha lá, tem duas imagens, tem aquela imagem de Jesus lá no carnaval, e uma imagem depois da avenida vazia. E a gente diz assim, viu, foram zombar de Jesus, olha o que aconteceu, não teve carnaval esse ano. Olha como é que a gente está hoje, gente. Olha a igreja, como é que a gente está. Quem é que está perdendo? Mas a síndrome de Jonas está aí só para condenar, para ser juiz, não quer saber de misericórdia, sabe? Talvez o Jonas do nosso tempo hoje, ele fala, vamos matar toda essa gente, porque eles estão zombando de Deus.
que Deus quer fazer, queridos, que a gente ainda não entendeu? Qual a motivação? Por que nós fazemos o que fazemos? Por que se importar com pessoas tão más? Foi o pensamento de Jonas. Deus, por que o Senhor quer salvar esse povo? Vocês são tão maus. A gente não entende o coração de Deus ainda. E por isso que a gente não se envolve da maneira correta. Por que me envolver? Por que se envolver? Jonas foi chamado para profetizar num tempo muito difícil de Israel. Ele foi chamado para ir lá, gente, para falar coisas que eram difíceis de engolir. Mas sabe o que é que Jonas falou? Jonas disse: sim, Senhor, pode me enviar, pode contar comigo que eu vou, eu estou disponível. Eu estou disponível. A pergunta dizia: quem será que está disponível? Quem vai por nós? Tem alguém disponível? Essa era a pergunta no céu. E Jonas responde, ele diz: eis-me aqui, eu estou disponível. Eu pergunto para você nessa noite: você está disponível? Pelo jeito não. Eu vou até perguntar de novo: você está disponível? Fique atento. Chegou o tempo, vou falar de novo, chegou o tempo de a igreja despertar. Aliás, já passou do tempo. E a gente está perdendo tempo. A gente precisa despertar. Deus está procurando aqueles que estão disponíveis. Ele não está procurando o melhor, o mais inteligente, o mais bonito, o mais sábio, o mais isso, o mais aquilo. Deus não está procurando pessoas assim. Deus não está preocupado com isso. Ele quer os disponíveis. Deus procura os disponíveis. Ele não procura os melhores. Quando Jesus foi multiplicar o pão, você acha que lá, no meio daquela multidão, não tinha gente que levou coisa melhor do que pão e peixe? Quem é que gosta de comer pão e peixe? Ninguém? É uma comida meio estranha. Imagina, se lá não tinha mais ninguém com outro tipo de comida, com uma frutinha, alguma coisa assim. Os vegetarianos deviam estar lá no meio, os veganos. Será que não tinha nada melhor? Não tinha nada lá, uma refeição, um lanchinho melhor do que pão e peixe? Será que não tinha lá, gente? Será que todo mundo teve a mesma ideia? Vamos lá ouvir Jesus e vamos levar um pãozinho e um peixinho. Claro que não, é óbvio. Mas acontece que nem todo mundo estava disponível. Quem estava disponível era o menino que tinha os pães e os peixes. Era ele que estava disponível, e foi ele que Jesus usou, porque Jesus usa quem está disponível, não quem está ocupado demais para se envolver. Calma aí que vai melhorar. Tem um texto na palavra de Deus, uma história que Jesus conta, lá em Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 em diante, é a história lá do bom samaritano. Esse texto é uma grande lição sobre disponibilidade. Quando Jesus vai contar ali essa história, chega lá um doutor da lei falando com Jesus, ele faz a mesma pergunta que aquele jovem rico faz para Jesus, ele pergunta: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele: como que você observa a lei? Como você a lê? Então ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz para ele: respondeste bem, então vai e faz isso. Para Jesus dizer para ele, vai e faz, significa que ele não fazia, porque a resposta dele também confirma a ideia de que ele não fazia, porque ele pergunta para Jesus logo em seguida: Senhor, quem é o meu próximo? Para tentar se justificar. A Bíblia diz que ele tenta se justificar fazendo essa pergunta: Senhor, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai e conta a parábola do bom samaritano.
E aí Jesus fala, tinha um homem que estava viajando e tal, e de repente ele passa ali por um vale, e naquele vale, naquele lugar ali, naquela estrada, ele é assaltado, ele é espancado e fica caído no chão. Eles batem muito nele e ele fica caído no chão como morto. E aí está descendo então o sacerdote, um crente, está descendo ali e passa por aquele homem que está caído. E ele passa como? Ele vai lá e se preocupa? Não, ele passa longe. Mas ainda há esperança. Aí vem outro crente lá, e vem o levita. E o levita agora passa, e passa como? Passa longe também. Eram pessoas que tinham a responsabilidade de fazer alguma coisa, porque são pessoas que viviam na igreja, lendo a Bíblia, lendo a palavra, aprendendo, lendo a lei, conhecendo a lei, mas vê alguém ali caído e não fez nada. Talvez a pergunta deles é: por que me envolver? Por que eu vou me meter nisso? Eles estavam mais preocupados em não ter dor, não passar sofrimento, do que ajudar alguém que estava sofrendo. Eles talvez passou pela cabeça deles: não, se eu for ajudar, pode ser uma emboscada, pode ser uma tocaia, pode ser que o cara está fingindo ali. E aí eles vão me pegar também. Aqueles dois homens que representam aquelas pessoas que deveriam, que tinham a responsabilidade de ajudar, de fazer alguma coisa, eles passaram porque eles não estavam disponíveis. Passaram reto. Nem me viu. Foi. Mas aí surgiu alguém, um samaritano. E para Jesus contar isso, usando esse exemplo do samaritano, provavelmente era um homem judeu que estava caído ali, e os judeus e os samaritanos não se davam. Então Jesus pega essa figura do homem samaritano que passa ali, e ele era aquela pessoa que talvez pudesse passar por longe. Ele, dos três, era o único que poderia, se quisesse, passar longe. Mas sabe o que ele fez? Ele foi lá, cuidou daquele homem, cuidou das feridas dele, levantou ele, colocou no cavalo dele, levou ele para uma hospedaria, e disse: cuida dele para mim. Ele nem conhecia o cidadão, e disse: cuida dele, e deu ali dinheiro, e falou: olha, eu vou viajar, eu vou seguir a minha viagem, mas quando eu voltar, eu vou passar por aqui, e se você gastou alguma coisa a mais daquilo que eu lhe dei, eu vou restituir você. Ele não precisava parar, mas sabe qual que é a diferença? É que ele estava disponível. Tem muita gente aí fora tentando fazer as coisas que a igreja poderia estar fazendo, mas a igreja não faz. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes não estamos disponíveis. A nossa agenda está cheia, e não cabe mais a agenda de Deus na nossa. Por que se importar com a dor do outro? Por que se importar com o que está sofrendo, com o que está chorando? Por que se importar com alguém que está perdendo a família? Por que se importar com alguém que está prestes a tirar a sua vida? Por que me importar? Por que me envolver? Por que ajudar um casal que está se separando? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Por que nós fazemos, queridos? Por que nós nos envolvemos? Por que se envolver? Ou aliás, por que não se envolver? Pode ser perigoso, pode. A pergunta que passou na cabeça daqueles dois, do sacerdote e do samaritano, talvez eles falaram: por que eu vou me meter nisso? Por que eu vou me envolver? Eu posso sofrer ainda por causa disso. Às vezes a gente se pergunta, eu falei nessa manhã, que eu sempre tive desejo de ser um pastor.
Eu sempre tive muito próximos de pastores, eu conhecia a vida, a rotina deles, sempre servindo, sempre ajudando as pessoas. Mas tem dias, e olha, antes era muito diferente de hoje. Há 30 anos atrás isso era muito diferente. E hoje, às vezes eu me pego perguntando: por que me envolver? Por que me envolver? Porque é difícil. Porque a gente tem as nossas limitações, porque a gente também é ser humano, porque também a gente chora, e é por causa disso que a gente se envolve, porque a gente olha para a dor das pessoas, e a gente se alegra quando vê alguém restaurado, quando vê um casamento restaurado, quando vê alguém se entregando para Jesus, quando vê uma vida sendo liberta, e por isso que a gente se envolve. O que Jesus falou lá em João 15? Ele disse: olha, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. E às vezes a gente pensa que simplesmente é isso, que Jesus está falando só uma coisa, de dar a vida, que é morrer. Mas não, dar a vida também é viver pelo outro, por causa do outro, é se envolver com a vida do outro. Na semana passada, me ligaram para ir no hospital, para ir lá orar no hospital, para ir lá na UTI orar, pelos profissionais e pelos doentes. E no momento que essa pessoa me ligou, dentro de mim, começou a aparecer um medo, uma coisa, vários pensamentos, do tipo: mas tu vai entrar lá, é a UTI do Covid. E aí eu fui para casa me preparar, fui lá tomar um banho, fui lá no meu lugar de encontro com Deus, e ali eu orei, ali eu falei com o Senhor, ali eu chorei, eu falei: Deus, eu não quero ir lá naquele lugar simplesmente, Deus, para aparecer, para dizer que a igreja, que isso e que aquilo. Eu quero ir lá naquele lugar, Senhor, porque eu quero que o Senhor manifeste a Tua glória lá, Deus, e eu sei que o Senhor vai cobrir a minha vida com o Teu sangue. Ainda que seja difícil, ainda que seja que talvez cause dor, mas eu vou, Deus, eu quero ir, Senhor, eu tenho que me envolver, porque quem irá? E daí quando eu cheguei lá, elas me vestiram lá com as roupas que elas usam lá, nossa, parecia um robô que quase não dava de andar direito. E naquele lugar a gente orou e a gente proclamou palavras proféticas ali. E teve fruto e teve resultado. É por isso que a gente se envolve. É por isso que a gente precisa se envolver, gente. Se nós não aprendermos com Jesus, nós não vamos aprender com mais ninguém. Se nós não aprendermos com a palavra, nós não vamos aprender com mais ninguém. A gente fica se limitando e fica dando desculpas para não se envolver. O samaritano poderia não fazer nada, mas ele preferiu se envolver, ele preferiu pagar um preço. A intenção não era ser visto como bom, porque ele nem conhecia aquele homem. Por que nos envolver? Ajudar as pessoas para ir para o céu não é ajuda. Amar as pessoas para ir para o céu não é amor, é conveniência. Às vezes a gente quer fazer as coisas com a intenção errada, por conveniência. Jesus, Ele simplesmente amou,
Ele não tem motivo para amar, Ele simplesmente ama. Jesus não precisa de motivo para ser bom, Ele simplesmente é bom. Deus é bom. O tempo todo, às vezes a gente fala isso, às vezes como um jargão. Deus é bom, e a gente fala o tempo todo, Deus é bom. Por que nos envolver? Jesus, Ele nos dá 3 motivos de por que se envolver. Mateus no capítulo 9, versículo 35 e 38, Jesus diz assim, o texto diz assim: e percorria Jesus todas as aldeias, todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus aqui nos ensina 3 motivos de por que se envolver. Primeiro, porque os trabalhadores são poucos. A seara é grande, ele diz, mas os trabalhadores são poucos aqueles que querem se envolver. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. Segundo, porque as pessoas estão cansadas, desgarradas, perdidas. Quantas pessoas já chegaram para você, nesse 1 ano que a gente já está nessa luta, e falaram para você: eu estou desanimado, eu acho que eu não vou mais na igreja. E o que a gente diz para essas pessoas? Eu também estou cansado, também estou desanimado, acho que eu também não vou mais na igreja. Às vezes a gente é o profeta da desgraça. Ao invés de trazer uma palavra de ânimo, ao invés de liberar uma palavra profética, a gente só fala bobagem. A gente não tem o coração cheio de expectativa daquilo que Deus pode fazer. A gente não consegue ter a perspectiva do que Deus quer fazer através da nossa vida. Aprenda, querido, que Deus está dando oportunidades a você para participar daquilo que Ele está fazendo. Você pode ser um agente de transformação na vida das pessoas. Você pode ajudar, levar ânimo, levar alegria para as pessoas, porque as pessoas estão assim, desgarradas, perdidas, feridas. Seja alguém que cura as feridas, não seja alguém que abre. Seja alguém que dá ânimo para as pessoas. Terceiro motivo que Jesus fala: porque as pessoas estão doentes, no corpo, na alma e no espírito. O relato diz que Jesus ia curando as pessoas de todas as enfermidades e moléstias, de todos os seus sofrimentos. Existe tanta gente doente que precisa de nós, tanta gente que precisa de você, querido. O que você tem ouvido do Senhor nos seus momentos com Ele? Por que me envolver? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe qual é a resposta? A resposta é você. A resposta é você, querido. Fique de pé, por favor. Será que vai precisar nascer outro para cumprir o propósito? Quantas pessoas ainda vão ter que passar, ou quantas vezes ainda a gente vai passar pelo necessitado, pelo doente, e a gente não vai ajudar? Tinha uma canção que a gente cantava há um tempo atrás que dizia: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. A gente dizia: eu quero ser usado da maneira que te agrada, Deus. A gente cantava isso.
Esse desejo tem que ser o desejo do nosso coração, porque Jesus, Ele nos deu, querido, essa palavra. Ele disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Você foi chamado para ser luz. Você é a resposta de Deus para esse tempo. Você é a resposta para os questionamentos, para as necessidades que as pessoas têm nesse tempo, de ser luz, de ser um farol que traz direção, de ser uma flecha que acerta o alvo. É para você. Por que me envolver? Deus está chamando você para trabalhar. Ele está perguntando: a quem enviarei? Será que você consegue responder? Será que você consegue dar essa resposta para Deus? Deus, usa-me, Senhor, envia-me, Jesus, envia-me, Senhor, eu quero ir, Deus. Mesmo, Senhor, que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que a minha vida, Senhor, seja colocada em risco, Senhor, eu quero ir, eu quero cumprir o Teu propósito, Deus. Usa-me, Deus, usa, Senhor, da maneira que o Senhor quiser, usa a minha vida, Deus. Mas, Deus, não me deixa passar por essa terra sem cumprir o propósito. Essa deve ser a nossa oração, querido, de participar do que o Senhor quer fazer, do que o Senhor está fazendo. Será que você pode falar com o Senhor nessa noite? Será que você pode orar e dizer: usa-me, Deus, usa-me, Senhor, eu quero dizer sim para Ti, eu quero dizer eis-me aqui, eu quero dizer eu vou, eu quero dizer, Senhor, que eu sou a resposta, eu sou a resposta. Levanta, querido, a sua mão aí onde você está e começa a orar, começa a falar com o Senhor, começa a dizer: eis-me aqui. Se você entendeu, se você entende essa palavra, se você entende essa necessidade, essa expectativa de que Deus quer trabalhar juntamente com você, então, querido, fale com Ele, fale com Ele. Fale com o Senhor, abre os seus lábios. Abre os seus lábios e diz: Deus, me usa, Senhor. Senhor, eu sou tão limitado. Confessa para o Senhor as suas limitações. Fala para Ele daquilo que você acha que não consegue, e começa a entregar a Ele. Mas Deus, Ele vai dizer para você: filho, olha, eu sei das suas limitações, eu decidi contar com você mesmo com as suas limitações. Eu vou te usar porque você está disponível, é por isso que eu vou te usar. Porque sou eu quem capacito, sou eu quem prepara, sou eu quem envia, sou eu quem convence. Deixa o Senhor falar com você. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Deixa o Senhor usar a tua vida. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Será que você pode dizer isso como um farol? Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Fala com o Senhor. Faça dessa canção uma oração. Transforma-me, enche-me e usa-me.
Diga como um farol que brilha à noite. Como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Fecha que acendo, quero ser usado. Isso, querido, isso, declare isso ao Senhor. De qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga, Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no vem deserto. Deus, nos usa, Jesus. Flecha que Usa-nos, Senhor, para fazer, Deus, a tua vontade. Vem, Deus, enche do teu Espírito, Senhor, enche, Deus, de capacita. qualquer hora e qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, aleluia, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, essa é a tua igreja, Jesus. Nos envia, Senhor. Nos envia, Deus, para fazer, Deus, cumprir o teu propósito, Senhor, na nossa cidade, Deus, onde nós estamos plantados. Nos envia, Pai, para fazer tua vontade, Jesus. Nos envia, Senhor, nos envia, Deus, com uma palavra, Senhor, de ânimo, com uma palavra profética, com uma palavra de salvação, Senhor, uma palavra de cura. Nos envia, Senhor. Senhor, nós queremos ser usados por Ti, Senhor, de verdade, Senhor. A intenção, Senhor, do nosso coração, Deus, é que o Senhor seja conhecido, Deus, que o Teu nome seja conhecido, Senhor, em toda a terra, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja engrandecido, Jesus. Usa, Senhor, a nossa vida, Senhor, como sal, como luz, ó Deus, para fazer diferença, Deus. Para marcar, Senhor, o nosso tempo, para marcar a nossa geração, Senhor. Senhor, estamos, Senhor, disponíveis aqui, Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer, Deus. Queremos participar do que o Senhor está fazendo, então vem, Senhor, move, Senhor, abre as águas, ó Deus, abre as águas, ó Deus, traz avivamento, Pai, em nome de Jesus, Deus, que nós possamos, Senhor, sair desse lugar, nessa noite, ó Deus, completamente, ó Deus, dispostos, ó Pai, a cumprir todo o propósito do Senhor, ó Deus, encorajados, ó Pai, cheios, Senhor, de alegria, Senhor, no nosso coração, por entendermos, ó Deus, que o Senhor quer, Senhor, nos usar, que o Senhor quer fazer, que nós façamos parte disso, Deus. Ah, Senhor, nos dá, Senhor, compaixão pelas pessoas, amor ao próximo, Pai, verdadeiramente, Deus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, querido, glória a Deus pela sua vida. Que o Senhor possa te usar, assim como é o desejo do seu coração. Que Ele comece a colocar dentro de você, que Ele comece a dar as visões dEle para você. Que você comece a enxergar aquilo que Deus está fazendo e o que Ele quer fazer. Que o Senhor comece a abrir os teus olhos e você possa perceber, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você seja luz, que você seja bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você seja a resposta, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, amanhã nós vamos começar um jejum até o próximo domingo, um jejum em favor dessa ação que nós estamos fazendo lá no hospital, e orar. Na quarta-feira a gente vai orar lá novamente. Nós vamos estar nos preparando em jejum e oração. Então, se você quiser participar conosco, esteja jejuando. Você pode tirar uma refeição ou um tipo de alimento. Você pode fazer um jejum ao Senhor. E na quarta-feira, às 6 da manhã, na nossa ativação profética, como a pastora falou, vai ser um momento de preparação
para o nosso encontro à noite lá no hospital, a nossa oração à noite lá. Então nós estaremos aqui na quarta de manhã orando, nos preparando também para esse momento lá no hospital, tá bom? Vamos orar agora, vamos agradecer o Senhor. Se você tem uma enfermidade, coloque a sua mão sobre a sua enfermidade agora, no nome de Jesus. O Senhor está aqui e Ele pode tocar você, Ele vai tocar você agora. Eu gostaria que você pudesse se conectar de verdade com o Senhor, e que você pudesse perceber o Senhor chegando aí pertinho de você agora, e tocando na sua vida, tocando na sua enfermidade. Pai, nós estamos, Senhor, na Tua gloriosa presença, Deus, onde, Deus, todas as coisas podem ser transformadas. E eu quero, Senhor, agora liberar, Deus, uma palavra de cura, Pai, a todas essas pessoas que estão enfermas, ó Pai, com dores, ó Deus, nos joelhos, dores nas costas, ó Deus, na coluna, Pai, dores de cabeça, Senhor, enxaqueca. Pai, que todo caroço, Senhor, desapareça, Senhor, agora desse corpo, em nome de Jesus. Que o câncer agora, Senhor, desapareça, em nome de Jesus. Que a úlcera seja cauterizada agora, no nome de Jesus. Que as veias agora sejam desentupidas, desobstruídas. Que os pulmões sejam limpos agora, no nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Deus, a vida, Senhor, do Jorge, Senhor, que está lá, Senhor, no hospital agora, Pai. E nós cremos, Senhor, na manifestação do Teu poder, ó Deus, sobre a vida, Senhor, desse nosso irmão, Pai. Que o Senhor esteja cuidando dele, Deus, mas que o Senhor possa agora tocá-lo, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Restaura, Senhor, a vida dele, restaura a saúde dele, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, e vemos com os nossos olhos da fé o Senhor tocando na vida dele. Oramos, ó Deus, por todas as pessoas que estão lá também, Senhor, internadas, ó Pai. Não apenas, Senhor, com Covid, Deus, com qualquer doença, Pai. Nós temos orado, Pai, crendo que o céu se abrirá sobre aquele lugar, ó Deus, e que milagres vão acontecer ali, Deus. Nós cremos no Deus poderoso, nós cremos no Deus que abriu o mar vermelho, nós cremos no Deus que fez todas as coisas, que multiplicou os pães, que ressuscitou mortos. Nós cremos no Deus que curou o leproso, Deus, e nós sabemos, Senhor, que não há nada impossível para Ti. Por isso, Senhor, nessa noite nós liberamos, Senhor, uma palavra de cura agora sobre todos os enfermos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, que pessoas que estão com medo, Pai, que, Senhor, estão afugentadas, ó Deus, por esse espírito de medo, Pai, em nome de Jesus agora, Deus, possam ser, ó Deus, encorajadas, ó Pai, livres, ó Pai, dessa cadeia, dessa prisão, em nome do Senhor Jesus. Liberta, Senhor, a mente, ó Pai, dessa pessoa agora, Pai. Toca, Senhor, nessas vidas, ó Pai, que nos acompanham, Senhor, pela internet, Pai. Toca, Senhor, entra, Senhor, nessa casa agora, Deus, em nome de Jesus, Deus. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, Senhor, nesse tempo, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua presença nesse lugar. Despede, meu Deus, a Tua igreja no Teu amor, na graça do Teu Filho e na comunhão com o Teu doce Espírito Santo. Irmãos, se você precisar de uma oração específica, você pode estar se dirigindo até aqui à frente e os irmãos vão estar orando por você, por esse motivo. Amém? Deus abençoe e tenha uma excelente semana em nome de Jesus.